dica de hoje é sobre responsabilidade civil nos casos de donos e detentores de animais. Eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia OAB. Eu deixo os meus contatos aqui de antemão para vocês, prof.phms no Facebook, Instagram e YouTube, além do fórum de dúvidas do portal do aluno, lá no site do Estratégia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da responsabilidade civil por fato ou por dano causado por animal. Essa é uma hipótese bem específica trazida pelo Código Civil, que é relativamente simples, mas que às vezes causa problemas aí quando o enunciado, vamos dizer assim, traz alguns elementos mais, né? Para você que está se preparando para a prova, quando o exercício traz aquela pegadinha maldosa. Veja aqui o artigo 936. Diz o 936 que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Primeiro ponto, ressarcirá o dano. Segundo, se não provar culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima ou força maior. Eu vou começar pelo fim, a rigor. Veja, quais são as únicas hipóteses nas quais o dono ou detentor de animal não responde no caso desse animal causar um dano? É o caso da vaca que foge da fazenda e vai para o meio da rodovia. E aí o cidadão está trafegando pela rodovia, numa curva, a hora que vê já está em cima da vaca, acidente automobilístico. Inclusive, esse é um dos casos, não com vaca, mas com animais em geral, que nós temos uma alta mortalidade no trânsito no Brasil, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? Em geral, dependendo do tipo do animal, é ele que leva a pior, né? Mas, às vezes, esses animais de grande porte, também temos um grave dano aí para as pessoas que estão no veículo. Até porque nas rodovias a gente tem um tráfego de velocidade mais alta, né? Então o impacto é muito maior. Mas eu posso pensar também no mais comum, um exemplo um pouco mais urbano, o cachorrinho. O cachorrinho que vai lá e morde a outra pessoa. Dano. Quando é que o dono não vai responder pelo dano que esse animal causou? Culpa da vítima. A vítima é a culpada. Se a vítima é culpada, quebra o nexo de causalidade. O cidadão vai lá no parque, tá um cachorro sendo segurado pela coleira, esse cachorro tem uma focinheira, a pessoa vai, tira a focinheira, abre a coleira, abre a boca do animal e põe a mão dentro da boca dele. Pronto, culpa da vítima. Ah, mordeu. É óbvio que mordeu. Você abriu, pôs a mão lá dentro, você queria o quê? Mas o cachorro estava solto e o animal a pessoa foi lá e provocou o animal. Animal anda solto? Não. É culpa exclusiva da vítima? Não. Vai indenizar? Vai. Não fica solto. O animal dentro do terreno, né, dentro da casa, lá dentro do muro. A pessoa foi lá e pulou o muro e entrou no terreno alheio. O cachorro mordeu. Vai responder? Não. Culpa exclusiva da vítima. Tinha lá uma plaquinha, né? Cão bravo e tal. A galera gosta de pôr, às vezes nem tem cachorro nenhum, mas põe lá, né, só para ver se os eventuais meliantes se afastam, né? Segundo, grade. Não é muro, é uma grade. Só que essa grade tem um espaçamento grande entre as fileiras lá, né, as varetas de metal. E dentro dessas fileiras é possível que o animal coloque a cabeça. E alguém está passando na rua, ele morde. Culpa exclusiva da vítima? Não. Vai responder? Vai. Cidadão enfia o braço dentro do muro, dentro da grade. Aí é culpa da vítima. Então, eu tenho que analisar a situação concreta. O exercício vai ter que me determinar se a vítima concorreu ou não com culpa, ou se a culpa foi exclusiva dela.
Quando é que eu afasto a responsabilidade do dono ou detentor do animal? Caso de culpa exclusiva da vítima. A culpa foi inteirinha da pessoa. Não respondo. Foi lá e abriu a focinheira do meu cachorro e pôs a mão, vou fazer um carinho num, sei lá, um pitbull, um rottweiler, um pastor alemão, que estava com uma focinheira, acho que não é uma boa ideia, né? Mas ok, não, os animais gostam de mim. Foi lá e abriu e pôs a mão. Pronto, mordeu, é óbvio, burro, não vai receber indenização. O contrário, o cachorro está na coleira. E aí, sei lá, tipo, exemplo meio de touro, né? Aí alguém abanou um troço assim, o cachorro ficou muito louco, soltou, um cachorro mais pesado e tal, e puxou o dono não conseguiu segurar, ele se soltou. E ele foi lá e mordeu alguém. Isso é força maior? Óbvio que não. Vai indenizar? Vai. Mas é que eu não estava esperando aquilo. Pois é, né? Se o seu cachorro é assim tão forte, coloca uma focinheira nele, não fica andando num parque, faça alguma outra coisa. O bicho não é adequado para aquele tipo de espaço. Então tem que ter cuidado. Tem que ser estritamente caso de culpa da vítima, estritamente força maior. Força maior é a vaca que estava lá na fazenda e deu um vendaval como nunca, passou um furacão e arrancou a cerca. Arrancou a cerca, a vaquinha foi para o meio da rodovia. Esse é um caso de força maior. E deu uma chuva. E aí o palanque lá da cerca estava meio solto, caiu, a vaca, né, deu uma balançada lá no bicho, ele caiu e foi para o meio da rodovia. Força maior? Não. Aí o dono que não colocou uma proteção adequada. Então eu tenho que verificar a situação concreta. Deixando isso mais claro ainda, veja, o artigo 945 determina que se a vítima tiver concorrido culposamente, a indenização será fixada tomando-se em conta a gravidade. Esse é o caso da culpa concorrente. O dono ou detentor do animal vai responder no caso de culpa concorrente? Vai. Mas aí a indenização vai ser reduzida. Se a vítima tiver culpa e o dono tiver culpa, culpa concorrente. O pitbull, rottweiler, pastor alemão, seja lá o que for desses cachorros grandes, ele deu aquela corrida, o dono largou ele e ele ficou num canto parado. Eu vou lá enfiar minha mão na boca do cachorro? É óbvio que não, se eu for fazer isso. Aí eu posso visualizar uma culpa concorrente. Mas não é culpa exclusiva da vítima, porque o cachorro não podia estar solto. Então, nesse caso, eu tenho redução de indenização. Muito cuidado, a OAB frequentemente traz exercício aí a respeito desse ponto. Segundo ponto, a responsabilidade é objetiva, irrelevante o que aconteceu com o animal que não tem nada a ver com o próprio dono, o próprio cachorro. O cachorro era tão forte que ele arrebentou a focinheira e mordeu alguém. Problema da vítima? Não. Não, mas eu cuidei, a culpa não foi minha. Não importa que a culpa não foi sua. A responsabilidade é objetiva. A coleira quebrou? Objetiva. Você depois que busque indenização do fabricante de coleira. Você depois que busque indenização com o fabricante de focinheira. Você contratou um adestrador para o cachorro. Ele adestrou, nossa, o cachorro bonitinho, que legal, saí no parque com o cachorro sem coleira, sem focinheira, mordeu alguém. O adestrador responde? O adestrador não tem nada a ver. A culpa é do dono ou detentor do animal. Mas ele não foi adestrado direito. O problema é seu, dono do bicho. Depois você vai se resolver com o adestrador. Vai se resolver com o dono, o fabricante de coleira, o fabricante... Não interessa. Para a vítima, você é o dono ou detentor, você responde e ponto. Então, muito cuidado com esses aspectos peculiares do caso concreto. O exercício vai tentar te confundir, colocando que o cara tinha comprado a coleira ontem, ele comprou uma coleira extra forte, o cachorro dele tem, sei lá, 18 quilos, ele comprou uma coleira indicada para animais de 20 a 30, então ele comprou uma mais forte ainda e arrebentou. E aí, pobre coitado, desesperado, ele não sabia o que fazer. Aí você já fica com dó da pessoa, né? Você já fica se imaginando lá,
pô, eu lá com a coleira novinha, mais forte ainda, sou super responsável, arrebenta, eu vou ter que indenizar? Que injusto comigo. Injusto é com a vítima, tá lá mordida. Ela vai exigir indenização de você. Depois você se vira com o fabricante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dono ou detentor do animal responde de maneira objetiva. Fica a dica.